E aí, tudo bem? Meu nome é Simone Nogueira e eu sou a criadora do movimento Mudaí. Leis universais são consideradas leis intrínsecas e imutáveis do nosso universo. São os pilares da criação. São os princípios que operam e regulam todas as atividades, tanto no nosso planeta como em todo o cosmos. Absolutamente tudo o que existe, tangível e intangível, funciona de acordo com essas leis universais. Compreender um pouco mais sobre essas leis e como elas operam pode ser um excelente insight para a gente perceber que o que não está funcionando bem na nossa vida é porque provavelmente a gente está tentando violar as leis universais, que são invioláveis. Seguir o fluxo é fundamental. Por que continuar dando murro em ponta de faca? Vamos parar de resistir, cooperar com as leis e não tentar ir contra elas. Porque ao fazer isso, é só sofrimento que a gente está trazendo para a nossa vida. Nós não temos como burlar as leis, é impossível, elas regulam tudo. Vamos conversar sobre apenas algumas dessas leis universais hoje. E vamos refletir, onde é que a gente deve estar errando? Deixa o seu like antes. Não se inscreveu no canal ainda? Se inscreve aí. Compartilhe o vídeo com quem você sabe que está precisando de um empurrãozinho. A gente só vai falar sobre 4 leis universais aqui, mas se você quiser se aprofundar mais sobre elas, tem muito material na internet, mas eu te recomendo ler o Codex. O endereço está aqui, em cima. Primeira, lei da causa e efeito. Para cada ação, uma reação na mesma proporção acontece em retorno. Para cada causa, há um resultado ou efeito correspondente. E isso não tem nada a ver com mérito ou punição. E fica mais fácil a gente entender isso quando a gente aplica essa lei nos princípios da física. Se eu pegar essa bola de tênis e jogar contra a parede, ela vai voltar para mim na mesma velocidade que eu a joguei. Para cada ação, uma reação na mesma proporção acontece em retorno, causa e efeito. Extrapola isso agora para a sua vida. Se você é gentil com as pessoas, trata todo mundo com carinho e atenção, o que você vai receber em retorno? Gentileza, carinho e atenção. Agora, se você julga os outros, critica o tempo todo, fofoca, fala mal, qual vai ser o resultado disso? O que vai retornar para você? Julgamento, crítica, fofoca. Não tem como errar. Se você está plantando sementes de amor, perdão, compreensão, você sabe exatamente o que você vai colher. E o oposto também é verdadeiro. Plante hoje só o que você vai querer colher amanhã. Segunda, lei da atração. Tudo que existe é energia e vibra numa certa frequência. Seres humanos, objetos, natureza, pensamentos, sentimentos, sons. Frequências vibratórias altas atraem frequências vibratórias altas. Frequências baixas atraem frequências baixas. O que é semelhante se atrai. O que é diferente se repele. E por afinidade, semelhanças, energias se atraem e acabam por se condensar. É quando as criações, as manifestações das materializações ganham vida. A física quântica já está aí para provar essa lei universal. Vamos fazer 3 experimentos rápidos aqui. O primeiro é para a gente sentir que a gente é energia e que a gente vibra. Esfrega as palmas das mãos, assim. Agora distancie as mãos um pouquinho, mantendo uma na frente da outra. Você consegue sentir o calor entre elas? Você consegue sentir como se fosse um leve formigamento entre as palmas? Eu consigo. Essa é a nossa energia, fluindo a partir das nossas mãos. Segundo experimento agora. Eu tenho esses ímãs aqui, na minha mão. Quando eu aproximo um do outro, eles se atraem e se grudam, com força mesmo. Agora o terceiro experimento, ainda com os ímãs. Se eu viro um dos ímãs de lado e tento aproximá-lo do outro, o que acontece? Eles se repelem, eles não se grudam por nada. Quando a gente compreende o funcionamento dessa lei, fica tão fácil a gente entender por que algumas pessoas têm tudo, dinheiro, felicidade, enquanto outras só acumulam sofrimentos, dificuldades, desgraças. A gente só atrai o que vibra na mesma frequência que a gente. Vibre alto e a prosperidade, o amor, a felicidade vão ser uma realidade na sua vida. Terceira, lei da relatividade. Tudo é relativo. Não existem verdades absolutas. Por exemplo, a gente está num restaurante sentado numa mesa e você está de frente para mim. Aí eu te peço para me passar o sal ali à direita. Aí você retruca, não, o sal está à esquerda.
E a verdade é que nós duas estamos certas. O sal está à minha direita, mas está à sua esquerda. Um outro exemplo. E esse você já deve ter visto por aí. Se você tiver um copo d'água na sua frente, levanta esse copo. É pesado? Eu aqui com esse que eu estou segurando, eu vou chutar que ele pese uns 250, 300 gramas. Se eu segurar esse copo por 1 hora, meu braço vai começar a ficar um pouco cansado e o copo vai parecer mais pesado para mim agora. Agora, se eu segurar esse mesmo copo por um dia inteiro, vai ser insustentável, vai ser a coisa mais pesada que eu já segurei na minha vida. É isso que a gente faz com os nossos problemas. Quando a gente não consegue parar de pensar nos problemas, eles se tornam insustentáveis. Eles parecem muito maior do que de fato são, porque esse é o peso que a gente dá para eles. Um último exemplo agora. Hoje é o seu aniversário de namoro e você decide preparar um jantar bem romântico para o seu namorado. Você marca com ele para chegar às 8 horas da noite, só que ele não aparece. Dependendo das suas crenças, da forma como você foi criada, você pode construir verdades bem diferentes para o que aconteceu, para o fato dele não ter aparecido. Se você foi criada num ambiente onde a sua mãe não foi feliz nos relacionamentos amorosos, foi muito traída e te disse a vida toda que homem não presta, a sua verdade é que o seu namorado não apareceu porque ele está te traindo com outra. Agora, se alguém da sua família sofreu um acidente muito sério, faleceu, deixou a família toda arrasada, pronto, a sua verdade já vai ser outra. Você vai construir na sua cabeça que o seu namorado sofreu um acidente seríssimo, está muito ferido no hospital, provavelmente até por IML você vai ligar. A verdade é sempre relativa. Ela depende da perspectiva e da bagagem emocional do observador. Por isso, vamos parar de querer que a nossa verdade prevaleça sobre a verdade dos outros. Somos apenas diferentes observadores, olhando a mesma situação por diferentes perspectivas. Quando tentamos olhar as situações pelos olhos dos outros, passamos a ter uma compreensão muito mais ampla do ocorrido. Passamos a ter mais compaixão uns pelos outros. E por fim, quarta, lei da polaridade. Vivemos no mundo da dualidade. Tudo tem um oposto. Como saber o que é bom se não sabemos o que é mal? Como saber o que é bonito se não conhecemos o feio? Como conhecer a luz se não conhecemos as sombras? Os opostos são o outro lado da mesma moeda. Um está contido no outro. Só seremos capazes de encontrar o equilíbrio, o meio da gangorra, quando aceitarmos que é preciso experimentar os dois extremos e entendermos que o apego a apenas um dos lados cria separação, culpa, dor e sofrimento. Quando aprendemos a abraçar a totalidade do que somos, com o nosso lado luz e sombra, somos capazes de aceitar a sombra nos outros também. Porque compreendemos que o outro ainda está na fase de experimentar os extremos. Estamos apenas em diferentes níveis da mesma escada evolutiva. Isso fez eu me lembrar de uma coisa que aconteceu quando eu era criança. Eu tinha um amigo, uma graça de menino, super bonzinho, super meu amigo. E um dia ele acabou sendo convencido por outros amigos a atirar nos pombos, com estilingue. E ele acabou acertando num pombo, e o pombo morreu. E quando ele chegou perto do troféu dele, ele percebeu que ele não tirou nenhuma satisfação daquela experiência. Ele, na verdade, ficou muito triste por ter matado o pombo. Mas ele precisou passar por essa experiência para saber que ele nunca mais ia fazer isso. Será que isso deve determinar que ele é um assassino de pombos para o resto da vida? Vamos tomar cuidado para não julgar as pessoas, para não rotulá-las, baseando-nos no momento em que elas ainda estavam experimentando o seu lado sombra. Houve um tempo em que nós também pendemos mais para o nosso lado sombra. A gente só decidiu em algum momento que aquilo não nos satisfazia mais. Leis universais são intrínsecas e imutáveis, e elas trabalham juntas ao mesmo tempo, e não de forma independente. Tudo que existe, tudo que acontece se submete a essas leis. Não adianta a gente resistir. Você está passando por alguma situação difícil na sua vida? Provavelmente você está vivendo em desarmonia com algumas dessas leis universais. Faz uma autoavaliação, para de resistir, siga o fluxo. Vem, muda aí comigo. Eu te vejo no próximo vídeo. Até!